Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um podcast do Vem Pro Gemba. Nós vamos falar sobre melhoria contínua e hoje o convidado chama-se Thiago Risselli. Ele é especialista em empresas familiares e atualmente está atuando como gerente industrial numa indústria moveleira. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite para compartilhar esse case. O case de hoje é sobre qualidade e produtividade utilizando a filosofia, os conceitos, os métodos, os princípios das ferramentas do Lean. E nosso querido Lean, né? Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fala um pouquinho aí sobre a tua carreira, sobre como que você chegou aí nessa especialidade, para a gente poder entrar nesse case que com certeza é de muito interesse de todo mundo, né? Qual indústria que não quer trabalhar com qualidade e produtividade? Vamos lá, primeiro eu quero agradecer o convite. É muito bom a gente ter essa oportunidade de poder colocar um pouco mais das nossas experiências, utilizando as ferramentas do Lean, que fazem toda a diferença para as indústrias. A gente imagina que o Lean serve só para empresas grandes, né? Eu já tive oportunidades de participar de Lean em fazendas, para você ter ideia, né? O Lean do agro. Então, aprendi lá atrás e levo isso com muito carinho, porque eu sei que o Lean, ele transforma, de fato. Então, ele gera resultado. Ele mexe não só com a estrutura de uma empresa, mas também com os colaboradores. E quando a gente consegue ter esse envolvimento entre a direção, a gestão e os colaboradores, o resultado vem. Legal, conta sobre esse case, né? Esse é um case da indústria moveleira? É um case realmente do segmento moveleiro, né? Nós fizemos um mapa de fluxo de valor, enxergamos ali o nosso gargalo, né? Por que temos tantos pedidos atrasados, ou por que a gente tem uma dificuldade na nossa produção, né? E aí a gente parou, colocou a bola no chão, respirou, chamou os times para conversar, né? A direção veio junto, comprou a ideia, chamamos a operação também para que pudesse nos ajudar nessa questão. E aí a gente desenvolveu um bate-papo no primeiro momento, para que as pessoas conseguissem entender a importância do Lean, né, a operação. Era uma empresa que já atuava com o Lean, já tinha a filosofia, utilizava algumas ferramentas do Lean no dia a dia, ou foi do zero que você colocou isso na mesa para resolver esse problema? Foi do zero, né, como empresa familiar, né, empresa de médio porte, e aí tem toda aquela herança que as pessoas sempre foi assim, vai ser assim, e não dá para mudar. Então, com meu pai era assim. Então, a gente vem realmente com uma visão diferente, né? Eu venho do segmento aeroespacial, do segmento automotivo, então a gente já vem com uma outra bagagem, a gente vem com um pensamento um pouco mais amplo, né, das situações do dia a dia. E aí foi transformador, né? A gente conseguiu enxergar que o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade era a pintura líquida. E logo em seguida a gente foi a fundo tentar descobrir o porquê, né? E aí a gente aplicou o primeiro momento, a gente foi pro Gemba, a gente realmente entendeu as questões que precisavam mudar, fizemos um 5S muito bom, muito bom. E com isso a gente conseguiu já ter uma melhoria ali nos processos, a gente trouxe algumas pessoas para nos ajudar na questão de assessoria de Lean Manufacturing. E aí a gente foi descobrindo outras ferramentas e a gente conseguiu, desde capacitar o nosso operador, porque ele que realmente faz o Lean acontecer. Trocamos ferramentas, melhoramos a questão de desperdício, que era muito alto. Então, sem eles saberem, eles conseguiam reutilizar a mesma lixa, a mesma esponja várias vezes. E isso nos deu um ganho muito grande a médio e longo prazo. Então, foi um resultado muito positivo. Sair de uma cultura de empresa familiar, que sempre foi assim, que não consigo mudar, e por que os meus pedidos estão atrasados, o Lean realmente é uma ferramenta muito boa para se desenvolver em empresas, tanto nas multinacionais quanto nas pequenas e de médio porte. Sim, nesse trabalho, nesse desafio, né, que era relacionado a atraso de pedidos e tudo mais, vocês começaram por onde? Você falou do 5S, mas vocês fizeram um mapeamento de fluxo de valor antes ou depois do 5S? Na realidade, a gente começou do zero, né? A gente primeiro
foi ouvir as pessoas. E aí a gente, antes para entender se ele sabia o porquê do atraso. Primeiro para saber se ele sabia o que eles estavam fazendo ali. Então, eu faço o que me deixam fazer, o que me mandam fazer. Então, nesse período, a gente descobriu que existem pessoas extremamente criativas. O chão de fábrica é, para mim, a melhor escola de todas, né? A melhor faculdade, porque você aprende muito, escutando o teu operador, ouvindo o teu operador, trazendo ele para reuniões. Só você tirar o operador do chão de fábrica, levar ele para uma sala e dar a importância que realmente ele tem, ele faz o Lean de uma forma maravilhosa. Eu acredito que, né, com toda essa experiência, né, eu estou dentro desse mercado, desse ecossistema de melhoria contínua já há 17 anos, e eu visitei já centenas de indústrias, clientes, fábricas e empresas de todos os setores também, mas falando agora desse contexto que a gente está falando de indústria, você falou sobre eles falarem e trazerem o problema, né, porque a fábrica, ela só fala de um jeito, e é através das pessoas. Então, se o gestor não desce lá no Gemba, lá no chão de fábrica, né, local onde a coisa acontece, para ouvir essas pessoas, ele não entende o que tá acontecendo na fábrica somente olhando máquinas, né? Obviamente, um bom observador Lean, né, um especialista Lean raiz, ele para na frente de uma máquina, vai ficar observando, vai fazer uma cronoanálise, vai fazer medições, vai observar aonde que o produto está entrando, onde que está saindo, se está faltando, se está caindo, se está saindo desperdício de materiais, qual que é a produtividade, com que timing essa máquina, qual que é o tact dessa máquina, isso sim, é muito possível, né, mas a fábrica como um todo, ela fala, né, num contexto, vou falar integral de todas as suas operações através dos operadores, né. Sim, é muito importante, eu costumo, nos lugares onde eu chego para fazer gestão, a primeira reunião que eu faço é com RH. Porque eles é que fazem tudo acontecer. Então, eles têm que entender a importância de ter capacitação, né? Não adianta eu contratar apenas uma consultoria e o meu operador não ser um agente transformador. Então, a gente precisa realmente ter um budget, precisa ter um investimento ali nessa questão da sinergia entre a consultoria e até mesmo o chão de fábrica, porque eles precisam estar linkados e eles precisam dar resultado. Porque a consultoria, dependendo da consultoria, ela vem e fica um período, mas o meu operador ele tem que saber o que ele faz. Eu vou embora daqui a um tempo e o meu operador tem que ser apaixonado pelo que ele faz. O meu operador ele tem que entender o que ele está fazendo e principalmente ele tem que ter senso de pertencimento. Ele tem que saber que ele que faz a coisa. A transformação, quem faz ele. Eu vou pegar uma montadora de automóveis que eu trabalhei. Essa montadora, eles do zero chegaram no Brasil e vamos tocar e dia 20 de setembro vamos startar, vamos começar a produzir carro. E a gente via que não ia dar. E aí eles trouxeram as ferramentas de Lean, a gente começou a entender um pouco mais, a gente começou a absorver. E aí a gente começou a ter a paixão pela transformação. E essa paixão, ela é gerada pelo movimento, né? Quando você traz ferramentas como o Lean, no seu sentido mais amplo, as pessoas elas enxergam, quem está no chão de fábrica enxerga a mudança. E aí é muito fácil, é muito gostoso. Você até comentou sobre esse cenário, né, de contrata uma consultoria, a consultoria vai e realmente faz acontecer, mostra o resultado, resolve vários problemas, né, implementa ferramentas para a gestão, né, do sistema Lean como um todo. E eu sempre falo o seguinte, que no nosso trabalho, nosso método, né, assim, quando uma empresa nos chama para um trabalho de consultoria para realizar uma transformação Lean, está sempre, obrigatoriamente, embutido dentro desse projeto de consultoria, de implementação, o programa de capacitação. Eu sempre falo nas reuniões, se o programa de capacitação das equipes não estiverem caminhando junto com o processo de implementação da consultoria, a consultoria sai por uma porta e o conhecimento sai pela janela, porque os colaboradores, que são eles que fazem acontecer,
se eles não tiverem absorvido esse know-how, entendido o papel deles e a saber utilizar depois no dia a dia essas ferramentas, o resultado que foi conquistado com a consultoria retrocede e volta tudo como era antes. Então, assim, um dos métodos que a gente tem para garantir resultado nos nossos projetos é sempre embarcar dentro do projeto obrigatoriamente o programa de capacitação. E é impressionante, porque não só depois eles dão continuidade naquilo, mas como a gente percebe um resultado sustentável, né? A empresa não retrocede depois que a consultoria foi embora, porque ela aprende a fazer aquilo que a consultoria fez para dar aquele resultado. E aí, né, só para completar o que você está dizendo, fica enraizado. A gente volta na questão da causa raiz. A raiz, hoje no Brasil a gente tem algumas dificuldades. Na região sul do país a gente vê a questão do turnover muito alto, a questão da escassez de mão de obra, né? É uma realidade vou falar aqui do sul, né? Mas se a gente tem a filosofia, ela enraizada na empresa, vai ter o turnover, vai diminuir, a tua escassez de mão de obra vai diminuir, porque assim, hoje, eu sou especialista em empresa de pequena e médio porte. Então é assim, a empresa, ela já vem com história, ela tem 30 anos, e nesses 30 anos foi de um jeito. Só que o concorrente ali do lado, ele é um pouco mais organizado. E aí o fator de eu ser um gerente chão de fábrica, eu entendo e vejo, né? É o famoso, vai me trocar por R$50 a mais no salário. Não é só R$50 a mais, é porque temos a questão de organização, a questão de padronização. Todo mundo quer trabalhar num lugar limpo e organizado. Então, é a questão, eu pego o 5S como exemplo, que não custa caro. Você precisa ter uma boa estratégia, você precisa ter algo muito bem fundamentado para você fazer acontecer, de fato. Então, às vezes as pessoas, eu vou trocar essa empresa por aquela por causa de X valor, e não é isso. Mas você sabe que um dos princípios do Lean, né, dos pilares, um dos principais pilares e princípios do Lean é respeito às pessoas, né? A Toyota prega isso de forma veemente, respeito às pessoas. Então, uma empresa que implementa um sistema de gestão e operação enxuta, que tem dentro da sua gestão no dia a dia uma rotina, né, com as ferramentas do Lean, ela vai ter naturalmente todo um comportamento, né, e iniciativas de respeito às pessoas. Então, às vezes essa empresa acaba atraindo mais profissionais com mais facilidade, porque qual profissional que não quer trabalhar numa empresa onde o respeito às pessoas está em primeiro lugar? Com certeza, com certeza. E isso o respeito pelas pessoas é fundamental. E como eu falei, é muito bom trabalhar em empresa organizada. É muito bom você ter o padrão, porque tem empresas que elas não estão abertas para a mudança porque elas têm medo. Porque sempre foi assim. Sim. E aí a gente vê as ferramentas do Lean para ser aplicadas, para serem enraizadas, e existe uma certa resistência. E eu quero dizer para vocês, olhando para vocês, não tenham resistência, porque o Lean ele é transformador, de fato. Então é muito gostoso, porque como eu falei, a empresa grande ela já vem pronta, né? Aquele caixotão que já vem pronto, que já vem o pessoal de fora para dar treinamento e pega uma galera e leva para fora, tá, beleza, mas a nossa realidade de empresa de médio e pequeno porte é diferente. A gente tem que realmente entender as pessoas, aplicar as ferramentas de Lean para ter um resultado mais rápido. E aí depois que você consegue fazer, eu gosto do 5S porque ele para mim é o que mora no meu coração. Na hora que você faz um 5S muito bem feito, muito tranquilo, e as pessoas entendem a importância de manter o seu local de trabalho padronizado, limpo e organizado, elas entendem que elas fazem parte daquilo, a tua produtividade aumenta, o teu atraso diminui, o teu desperdício ele diminui. Então não precisa de muita coisa para começar as mudanças, né? Então... E engraçado, né, sobre o 5S. A gente não pode nunca dizer que o 5S está batido, já foi, né, já esgotou. Jamais vai esgotar o 5S, jamais, porque é literalmente o básico bem feito. Né? Tem empresas, eu conheço empresas que... Qual que é o sistema de gestão? Fundamentado no 5S.
né? Porque, como você disse, é o local limpo, é o local organizado, é o processo padronizado, né? E quando se padroniza, ganha-se produtividade, qualidade, eficiência. Então, né, com a padronização, você já consegue resolver no mínimo 3 problemas, né, com a padronização, que vem, né, depois de organização, de limpeza e tudo mais, e também de gestão visual, né, porque quando você tem a gestão visual, tudo fica muito mais claro. Não precisa ter um software, um painel digital, todo moderno, inovador, dentro da tua fábrica, sendo que você não tem um processo básico de organização. E o 5S, eu falo que é o básico bem feito, e ele traz muito resultado, porque quando você falou bem feito, bem estruturado, que é levado a sério, né, que também faz com que as pessoas aumentem o senso de pertencimento, porque o programa 5S, ele aumenta o senso de pertencimento do colaborador, porque ele é, na verdade, conduzido, né, ou nem obrigado, né, ele é conduzido naturalmente a participar daquele constante processo de limpeza, organização e padronização. Então, ele entra dentro do sistema, ele faz parte desse sistema, e isso, obviamente, gera protagonismo, engajamento, mais satisfação. Então, não dá para nunca discordar, né, do poder do 5S, né, é realmente, assim, algo que básico em todas as empresas, e depois disso ele acaba naturalmente pedindo outras ferramentas, que daí vem o sistema Lean como um todo. Porque, assim, o 5S, ele bem feito, bem estruturado, ele deixa o teu operador mais leve. Um operador mais leve, ele vai produzir com mais tranquilidade. Eu não estou falando que ele vai ser devagar, não. Ele tem o tempo dele de produção. Só que ele vai estar num ambiente mais tranquilo, ele vai produzir mais e ele vai ter tempo para pensar em outras melhorias. E aí ele começa a puxar outras ferramentas. Sim, sem contar que o 5S é um programa e são iniciativas de resultado a curtíssimo prazo, né? Você vê um impacto muito grande, né? Como eu te falei, eu tive a oportunidade de participar de Lean no agro, e em 2 fazendas, uma em Goiás e a outra ali em Colômbia, na região de Barretos, e a primeira estratégia foi o 5S. E aí a galera não entendia ali, o 5S, a gente passou a semana inteira estruturando para que de uma forma correta a gente aplicasse. E aí, hoje eu vejo as fotos de como que tá, né, 2 anos depois, e tá uma maravilha, eles já estão puxando outras ferramentas. Eu lembro da oficina, a oficina era o caos. E hoje é tudo organizado, tudo bonitinho, todas as ferramentas na parede, identificado. E a gente acha que isso é só para as grandes indústrias. Não. É para as pequenas, para as médias, para o agro, para a área da saúde, para a área de escritório. Então a gente vê o Lean eu pelo menos consigo ver e enxergar o Lean em todas as áreas. Sim. Na minha casa, se eu não fizer 5S... Sim, em todas as áreas. Inclusive, nós temos projetos em empresas, em instituições financeiras, né, em cooperativa de crédito, cooperativa, né, financeira, temos clientes e consultorias em andamento em empresas do cooperativo do próprio agro em si, cooperativas de saúde, indústrias de todos os portes e setores. A gente faz trabalho de Lean dentro de hospital, a gente faz trabalho de Lean dentro de cozinha industrial, área têxtil, química, moveleira, metal mecânico, aeroespacial, automóveis. Todos. Nós temos empresas de todos os portes e todos os setores. A Lean na logística, na construção civil, Lean na área comercial, Lean na área de marketing. Então, de TI agora, né? Meu Deus, tem se falado muito sobre isso. Até teve um summit mundial na área de Lean, na tecnologia. Então, aplica-se absolutamente em tudo, né? E na maioria das vezes não demanda investimentos, né? Fazer, por exemplo, temos projetos e cases de 5 milhões, 10 milhões de ganhos, 14 milhões de ganhos, 24 milhões de ganhos. E aí você fala assim, o que foi o investimento que a empresa fez? Ela precisou importar uma máquina de 3 milhões da Suíça? Precisou abrir mais uma planta produtiva? Bem pelo contrário.
né? Evitou-se mais investimentos, necessidade de mais investimentos, otimizando aquilo que a empresa já tinha, né? Utilizando a estrutura física da empresa atual e a quantidade de colaboradores, os mesmos maquinários, fez transformações de milhões de ganhos, de savings para os clientes, né? Para esses cases que nós temos. E qual que foi o investimento? Investimento na contratação de uma consultoria responsável, uma consultoria comprometida e de um programa de capacitação em paralelo. Então, e às vezes a empresa está perdendo lá, durante o ano, né, milhões que deixa de ir para o EBITDA, né, milhões de reais que deixa de ir lá para a última linha do DRE, como o EBITDA, né, do exercício, Sim. porque ela não fez um investimento 20 vezes menor do que aquele valor do que porque seria. Aqui no Brasil a gente tá acostumado em ver grandes investimentos, grandes, né? Fazendo um complemento da tua fala. E aí o maior investimento é realmente ter uma empresa séria, uma empresa estruturada, uma empresa com know-how já no mercado, que ela te dê tranquilidade. Porque as cabeças pensantes das empresas, elas têm que passar esse bastão de gestão, esse bastão de consultoria, esse bastão de melhoria de processo, para quem realmente já está há muito tempo, tem uma sólida estrutura no nível Brasil. E aqui, como você falou, não precisa de muito, na realidade você precisa de pouquinho para fazer o muito. E a gente só enxerga muito, a gente quer muito. Eu quero realmente ter um saving ali de 12 milhões. Beleza, mas quanto que você vai... O que você vai precisar investir? Então, é olhar para dentro da nossa empresa, olhar para dentro do... Como que eu posso fazer mais com menos? Sim, implementar Lean é barato. O caro é o desperdício instalado mensalmente em custos que não conseguem reduzir, desperdícios que não conseguem eliminar, qualidade que não consegue resolver, eficiência operacional que não consegue transformar, produtividade que não consegue entregar. Isso tudo, obviamente, além de lixar o nome da empresa, né, acaba também tendo um impacto direto na performance comercial do negócio, porque muitas empresas perdem clientes por falta de qualidade. Que hoje nós vivemos num ambiente altamente competitivo, né? E eu falo muito com comercial, com a área comercial, tenho uma sinergia muito boa com o pessoal do comercial. E assim, eu preciso vender, mas o meu produto tem um preço que não tá legal. É olhar para o chão de fábrica e falar, pô, nós vamos reduzir custo aqui, vamos reduzir custo aqui. Para ser mais competitivo. Para ser mais competitivo. E sempre pautado em ferramentas, né? Nunca coisas da minha cabeça, eu vou tirar uma máquina e... Tanto o case de sucesso que eu quero te dizer é que eram 8 pessoas na lixa e ficaram 5. Sim. Entregando mais, né? Com menos pessoas. E a questão não é demitir pessoas, né? Não, pelo contrário. Se tinha 8 pessoas, sobrou 3, coloca essa pessoa... Aloca em outros lugares. Em outros lugares. Porque assim... E isso que é a mágica, né? Porque, por exemplo, a empresa não precisa inflar os seus custos para ganhar produtividade. Bem pelo contrário. Esse tempo atrás a gente fez um trabalho numa empresa e eles estavam trabalhando com 8 pessoas naquela célula de trabalho. E fizemos uma revisão do processo, o Kaizen ali naquele local, e nós mostramos que essa célula precisava de 3 pessoas. Só que naquele dia deu um desespero, né? O gerente falou, eu vou ter que demitir os outros 5? E o que o nosso consultor, né, orientou? Falou, não, vocês não estão com uma lista de vagas para vocês contratarem, que vocês estavam falando que vocês estão precisando contratar mais gente. Então, vocês vão pegar essas 5 pessoas que sobrou dentro dessa célula e vocês vão alocar nessa célula onde vocês iam precisar contratar. E o que é o positivo disso? Que não é pessoas novas que vão chegar no negócio sem saber o que fazer. São pessoas que já estão dentro da empresa, já conhecem o processo, já conhecem a empresa, já conhecem o que tem que ser feito. Ou seja, não tem nem aquela escala, né? Não tem nem aquela curva de aprendizagem, porque a pessoa já entra jogando, né? Com certeza. Já entra fazendo a coisa acontecer. E dentro desse cenário, a gente está falando de produtividade, de fazer realmente mais com os mesmos recursos, com menos recursos e ganhar produtividade. E esse case que você
né, tá comentando, que é o case na área de qualidade e produtividade. Vocês fizeram lá reunião com o time, tentaram entender o que eles estavam fazendo, né, para a empresa estar com problema de atraso de pedido. Fizeram o que? O primeiro passo foi o 5S, teve um Kaizen. Em quanto tempo vocês viram o resultado acontecer? E que resultado que foi esse, por exemplo? Qual foi o percentual de ganho que vocês tiveram com essa iniciativa? O resultado, o ganho em valores, enfim, em dinheiro, eu não sei te explicar aqui. Mas o resultado foi o meu comprador ligando para mim e dizendo, pô, cara, o que você fez? Eu não vou precisar comprar tanto lixo esse mês. Então, isso para mim foi gratificante. Aí você já viu redução de custo. Eu nem quis me aprofundar no depois, porque assim, o objetivo principal eu já tinha conseguido, que era realmente dar um fôlego pro meu compras. Porque ele tinha aquele, eu volto a falar, médio e pequeno é assim, você tem um mínimo para comprar, você precisa comprar para ter relacionamento ali com o teu fornecedor. E o fornecedor falou, nossa, mas o que aconteceu? E aí ele também já me repassou, vamos reduzir aqui a questão de comprar lixa, de gastar com os consumíveis aqui do setor que vocês estão atuando, né? Porque é principal, assim, a transformação ela começa com pilotos, então, que é fundamental. Então, a gente pegou o meu gargalo, o lugar onde eu tinha mais problema, que era a pintura líquida, e aí foi um piloto que a gente foi propagando para o resto da fábrica depois. Sim. E você comentou do percentual de 94% de redução, foi no quê? A gente, em questão de atraso... Atraso dos pedidos. Dos pedidos. Vocês reduziram em 94%. Qual foi as ferramentas que vocês utilizaram? A gente usou o 5S, o Kanban, o Kaizen, que a gente foi melhorando ali no dia a dia. Ali. E em quanto tempo vocês conseguiram alcançar essa redução de 94% de atraso de pedidos? Em quanto tempo? Em 6 meses. 6 meses. 6 meses. A gente conseguiu ter um norte muito bom em 45 dias. Porque assim, eu deixo de ser o cara ali estratégico para ser o cara tático e eu vou pro chão de fábrica e eu acompanho e se for precisar eu lixo, se for precisar, para eles sentirem que também o cargo acima deles comprou a ideia. Então, se ele comprou a ideia, eles também compram. Eles compram a ideia. No chão de fábrica, você vê assim, um operador falando com o outro, olha, essa lixa aqui ainda dá para usar. Culturalmente, usou-se um período, já joga fora. Então, esse é o grande lance deles entenderem o propósito deles lá dentro. Sim. Porque 45 dias foi para vocês conseguirem... Começar a sentir, começar a ter reflexo no meu compras. Sim, e em 6 meses vocês conseguiram estabilizar o problema processo de atraso de pedido. Isso, em percentual, vocês têm noção disso comercialmente? Qual que foi o ganho? Comercialmente eu não consigo te dizer. Mas foi muito positivo, tá? Não, eu imagino que sim, até pelo feedback de clientes. Porque né? assim, o nosso prazo, geralmente a gente vende em 60 dias. E aí, os 60 dias, ele não te deixa competitivo no mercado. Né? O time de produção, e infelizmente, a gente conseguia atrasar esses 60 dias, né? Por N motivos. E falta de organização. Que é o principal. E aí a gente conseguiu... Coisa básica. Né? A gente conseguiu estabilizar. De estabilizar a gente conseguiu progredir. E aí a gente conseguiu de 60 dias para o prazo de entrega. O meu comercial conseguiu reduzir para 50. De 50 para 40. E aí 35 dias. Aí entraram dentro do fluxo que... Um fluxo comercialmente seria viável, normal. Né? Aceitável pelo cliente, né? Porque assim, você torna-se mais competitivo. Eu tenho 2 empresas que vendem móveis na mesma cidade, com a mesma qualidade, só que uma vai me entregar com 45 e a outra vai me entregar com 60. Eu vou comprar com 45. Sim, e não só conseguindo também, eu não sei se foi o caso, mas normalmente pela minha experiência, pelo que eu vejo nos nossos projetos, numa situação como essa, além de reduzir o atraso de pedidos em 94% e também de ter um prazo de 60 para 35 dias, o que traz o dinheiro também mais próximo do caixa, né? Sim. Se eu entrego mais rápido, eu vou faturar mais rápido. E a engrenagem vai girar mais rápido. Eu vou ter um fluxo de caixa mais saudável e tudo mais.
tem um impacto enorme na marca. Tem, né? Por exemplo, eu vou querer comprar de uma empresa que me entrega em 60 dias, com atraso às vezes, ou que entrega com 35 dias sem atraso. E nesse processo todo, eu imagino, né, quero que você confirmasse, mas só pelo falando da minha experiência, vocês também conseguiram reduzir muito custo e desperdícios, que acabou também ajudando a ter mais lucro. Reduzimos o custo. E ajudando o preço do produto. Reduzimos o custo, melhoramos muito a nossa qualidade. Muito, muito. Que também é um diferencial. Porque os operadores capacitados, eles entenderam que eles fazem parte do processo. Que não é só simplesmente ir lá e fazer um móvel. É entender que ele faz parte daquele móvel. Tem uma coisa que é muito marcante para mim. Eu vou falar da região de São Bento. A gente teve a oportunidade de... Tem uma feira, FaceTalk. E um belo dia a gente foi lá e convidou os operadores para ir. E eles viram o móvel que eles produzem num lugar de venda. Isso é muito bacana, isso é muito, muito gostoso como gestor. E eles entenderam o que eles fazem de diferente, a qualidade que eles precisam ter, o compromisso que eles precisam ter. E o valor que esse produto tem, né, lá fora. Lá fora. Isso muito, muito importante. Sim, e dá um empoderamento para eles, né, um senso de pertencimento, orgulho do que fazem. Essa Essa região ali de Santa Catarina, né, é um polo industrial moveleiro de orgulho nacional mesmo, né? Por exemplo, ali está a maior exportadora de móveis da América Latina, temos outras grandes players ali naquela região, e quando a gente viaja para fora, é muito legal isso, né? Recentemente, isso aconteceu comigo, eu estava numa viagem na Europa e eu passei na frente de uma grande loja de coisas para casa e decoração, enfim, móveis, tudo, na verdade. E eu vi móveis de cliente nosso aqui de Santa Catarina, que a gente visita o cliente, sempre tem o showroom ali, né? Que com a exposição com os móveis que estão em fase de produção para exportação, e eu olhei lá umas cadeiras lá, eu falei, eu conheço essa cadeira aqui. Aí dá aquele sentimentozinho de orgulho, né? Mesmo eu já atuei sim. Ali. Por exemplo, uma cômoda, um criado mudo, que eu sei que é do portfólio desse cliente nosso, né, que produz os móveis aqui, produz para exportação, então já tem toda uma cobrança em relação a padrão de qualidade, design, preço principalmente, né, o custo desse produto, prazo de entrega, porque tem que atravessar, né, o oceano para entregar, e quando você chega lá e você olha, fala assim, poxa vida, né, eu sei de onde que saiu aqui essa madeira, onde saiu esse processo, eu conheço as pessoas que trabalham lá no acabamento, na lixa, na pintura, para deixar esse produto chegar aqui com essa qualidade, não só de design, mas qualidade da matéria-prima, mas também, né, de acabamento e tudo mais, realmente dá bastante orgulho, assim, porque... E é legal que os colaboradores, né, os operadores, o pessoal que está no chão de fábrica, né, montando móvel, lixando a madeira... Eles não conseguem ver o produto acabado, sim, eles não têm e vê numa loja na Europa, ali. Tem toda uma questão, assim, né, de ver esse produto, de atravessar o oceano, tá dentro de uma loja super chique, conceituada, né, mundialmente conhecida, e um produto que saiu aqui das mãos dos nossos trabalhadores aqui, né, do Sul. Eu tenho muito orgulho e tenho esse senso de pertencimento, inclusive de poder ajudar essas empresas, né, a terem melhores performances para continuarem sendo competitivas internacionalmente. E, obviamente, não existe outro caminho a não ser através da capacitação dessas pessoas. Não existe outro, né? Não adianta ter a máquina mais moderna do mundo, o equipamento de pintura mais moderno do mundo, nem que seja tudo automatizado, sempre vai precisar de alguém capaz, nem que seja para apertar um botão. Pessoas, eu sou especialista em gestão de pessoas, né, tenho pós-graduação em gestão de pessoas e assim, as pessoas transformam. Então é que nem você falou, pô, a gente tá em 2025, a gente tá falando em mandar sonda pra NASA, pra Marte, e as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, e por trás da sonda que chegou lá em Marte, teve pessoas que desenvolveram, teve pessoas que criaram, teve pessoas que pensaram, teve aquela pessoa que fez o cafezinho para que a galera pudesse pensar, teve a galera da limpeza, então assim, são pessoas que fazem os processos. Por mais perfeito que seja o meu processo
na parte de inteligência artificial ou até mesmo na parte de sistemas, sempre tem que ter pessoas. E aí nós, gestores, temos que cuidar de pessoas, porque quando a gente cuida de pessoas, o resultado vem. Existem os desafios dos vícios. Para você tirar, eu tenho um exemplo, tem um senhor de faz 38 anos que ele está na mesma empresa, e nesses 38 anos ele acho que é contador. E o desafio para ele ele chegou para mim e falou: Thiago, eles vão implantar sistema. Isso vai acabar, não vai dar certo, não vai ser ruim, não é legal, e ficou. E aí a gente conversou, né, a gente mostrou para ele, e hoje ele fala assim: não, o sistema é mais fácil. Ajudou muito. Ajudou muito. Sim. Então, esse exemplo que eu quero dizer é assim, a gente precisa quebrar essas barreiras de que não dá para fazer. Nós não temos dinheiro para contratar uma consultoria. Se você analisar a redução de custo, a qualidade do teu processo, a qualidade do teu produto depois, você vai ver que se paga 10 vezes. É que a gente não tem, não tem muito aquela visão a gente só tem a visão do investir. Eu não tenho X valor para investir na consultoria. Nós na Gemba, no nosso braço de consultoria, nós temos metodologias para medir no centavo, né? Então, todos os nossos projetos são medidos antes e depois, e a escala, inclusive, de evolução de resultados em percentuais e de ganhos financeiros. Então, assim, dentro do nosso histórico de mais de 500 projetos de consultoria, a gente nunca teve menos de 10 vezes de retorno do investimento que o cliente fez no projeto. Contratamos a consultoria e a capacitação. Nunca a gente entregou menos do que 10 vezes do que o cliente investiu no nosso trabalho. Mas a nossa média é de 30 vezes de retorno. Já tivemos projeto com 227 vezes de retorno, em termos de ganhos, saves e tudo mais. Então, não é uma questão de promessas, né? É questão de evidências. E as empresas precisam realmente se encorajar, porque o que se investe na consultoria como eu disse, no mínimo 10 vezes menos do que ele está perdendo em produtividade, em eficiência, qualidade, custos que podem ser reduzidos, eliminação de desperdícios. No episódio anterior, nós entrevistamos o Gustavo, da Ortometri, que é um cliente nosso na área de produtos ortodônticos, e ele comentou inclusive em relação a isso, né? Que no início da consultoria, no início dos trabalhos, das capacitações, imediatamente eles conseguiram reduzir custos e eliminar desperdícios, que ajudou com que eles pudessem trabalhar melhor com a precificação deles. Se tornaram mais competitivos e, com isso, aumentaram as vendas. Então, é literalmente um benefício sistêmico dentro da organização. Mas vamos lá, nós estamos no final do nosso podcast. Eu quero agradecer pela tua participação, pela tua contribuição e trazer esse case, né, para a indústria moveleira, aí, falando que com 5S é possível aí resolver 94% de atraso de entrega, realmente com uma ferramenta muito simples. Essa visão geral, né, que você trouxe sobre o olhar da melhoria contínua foi bastante contributivo. Agradeço muito a participação, Thiago. Eu quero te agradecer novamente e quero dizer que tem que ter a sinergia entre os diretores, os gerentes, o chão de fábrica, tem que ter todo um envolvimento, um engajamento para que as coisas aconteçam. Muitas vezes as empresas ficam só entre gerentes e diretores. Queria dizer aqui de coração aberto, envolvam os times, né? Envolvam o chão de fábrica, que aí a diferença acontece, de fato as coisas acontecem. De forma mais rápida. Mais rápida. Muito obrigada, sucesso para você na tua carreira, continue fazendo a diferença na vida das empresas e das pessoas. Valeu, muito obrigado. E a vocês que seguiram com a gente aqui até o final, agradeço muito estarem seguindo, né, no nosso podcast e acompanhando aí nas plataformas do Spotify, a Amazon, Deezer, YouTube, e eu vejo vocês no próximo episódio do Vem pro Gemba.